Oleiro, Senhor. Isso é muito bom, Senhor, poder saber que nós estamos na Tua presença, meu Deus. Ah, como é bom saber que nós Te adoramos, Senhor. Como é bom saber que, Senhor, que a Ti, o Senhor cuida de nós. Ah, Senhor, como é bom saber que o Senhor cuida desse ambiente. Como é bom saber que o Senhor cuida da nossa família. Como é bom saber, Pai, que o Senhor cuida desse bairro. Como é bom saber, Pai, que o Senhor cuida dessa nação. Ah, Senhor, visita cada família, Pai. A família da direita, da esquerda, da frente, de trás. Visita esse bairro. Nós repreendemos todo o domínio de Azael, todo o domínio de Rainha do Céu, todo o domínio de Leviatã, todo o domínio de loucura. Nós repreendemos deste ambiente, deste lugar, dessa cidade, em nome de Jesus. Eu declaro, eu profetizo que a graça do Senhor vai invadir cada casa. Oh, aleluia, Senhor, invade, Senhor, cada casa. Invade com a Tua graça, Deus. Invade com a Tua unção, Senhor. Oh, meu Pai, Rainha do Céu não tem poder. Não tem poder, Jezabel não tem poder. Você está debaixo dos nossos pés. Você não tem domínio nenhum nesse território do Jardim Pararente, nem na cidade de Guarulhos, em São Paulo, nem do mundo. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é quem cuida da nossa família, dos que estão perto e daqueles que estão distantes. Ah, meu Deus, o Senhor soprou vento sobre a terra, mas o Senhor é o dono do vento, o Senhor cuidou, o Senhor livrou, o Senhor restaurou, o Senhor trouxe livramentos poderosos. Em nome de Jesus eu te louvo, eu te agradeço. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Amados, louvado seja o Senhor. Mais uma noite de quinta profética. Nós estamos aqui na Missão Apostólica Church. Mais essa noite para poder louvar o Senhor. Porque é o Senhor quem conduz as nossas vidas. Quem conduz as nossas almas. E eu sei, Senhor, que o Senhor faz de nós um vaso na mão do oleiro. Queridos, eu vou contar brevemente um testemunho, um livramento que Deus me deu, bem rápido, né? Eu posso estar com pressa, porque a minha está magra. Mas assim, eu vou falar rapidinho, tá, moço? Tá. Ontem, vocês viram que teve vários vendavais pelo Brasil todo, vários locais. Aqui em Guarulhos não foi diferente. Aqui em Guarulhos teve estruturas que caíram, árvores que caíram, várias situações. Mas eu vou dizer para vocês que aqueles que estão cobertos com o sangue do Cordeiro, aqueles que os profetas os avisam antes, aqueles que o Senhor guarda, a palavra fala que em vão, que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Queridos, olha, ontem eu tinha uma consulta no centro de Guarulhos. E como é de rotineiro, né? O Uber faz um caminho por uma avenida aqui de Guarulhos, que é a principal, que é a Avenida Tiradentes. Passa pela Praça de Getúlio Vargas e vai em direção ao lugar onde era a consulta. Mas ontem, para a honra e glória do Senhor, na hora que eu saí de casa, não estava chovendo, não estava vento, o Uber fez um caminho completamente diferente. Ele fez um caminho por uma outra avenida, por trás, todinho de Guarulhos, e entrou na rua, pela rua de trás da Praça de Getúlio Vargas, ali da Capitão Gabriel. E se vocês forem ver nos noticiários, caiu uma árvore ali próximo do ponto de ônibus, ali da Capitão Gabriel. Resumindo, eu estaria ou passando com o Uber naquele local, ou descendo do ônibus naquele local. Mas eu só sei que o Senhor deu um livramento.
Eu não estava nem passando nem de Uber, nem de ônibus naquele local, no horário exato que aconteceu isso. Porque eu olhei no celular, a mensagem veio imediata, olhei assim e vi o noticiário que a área havia acabado de cair. Eu falei, meu Deus, o Senhor é Deus de milagres, Deus de promessas, Deus que dá escape, Deus que dá livramento. E eu louvo a Deus porque enquanto eu estava no consultório, caiu uma chuvinha. Eu não tinha levado o guarda-chuva. Caiu uma pequena chuva. Mas quando eu saí do consultório, eu avistei na minha esquerda, para o alto, eu olhei para o alto e eu vi um sol. Tanto que eu falei, é o sol da justiça. É o Senhor quem livrou, é o Senhor quem mandou aquele sol lindo naquele final de tarde, aquele pôr do sol. E o Senhor é maravilhoso, amados. Maravilhoso. Olha, foi algo assim esplêndido, esse livramento que o Senhor deu. E eu louvo a Deus também, que lá na cidade de Santa Bárbara do Oeste, aconteceram muitas tragédias na região, mas a minha sogra foi guardada, livrou, o Senhor também livrou ela. O Senhor também livrou os meus sobrinhos também na cidade de São Sebastião, que é uma cidade litorânea. Então eu louvo a Deus, porque o Senhor guarda os seus, livrou nossos amigos, tem livrado cada dia mais, e eu sei que é Ele quem dá a palavra final em todas as coisas, né? Hoje eu quero dizer para vocês, finalmente conseguimos concluir, né, a nossa meta de cestas básicas entregues. Foi uma grande bênção. Louvado seja o Senhor, porque nós recebemos, né, de um empresário amigo nosso algumas cestas básicas e entregamos para algumas famílias. E louvado seja o Senhor que algumas famílias foram abençoadas, né? E se você, empresário, deseja abençoar a obra de Deus, também faça o mesmo. Você não quer entregar em dinheiro uma oferta? Compra a cesta básica na empresa que vende bastante e manda entregar aqui na Missão Apostólica Church, que nós vamos receber. Se você quiser ser um patrocinador do programa da rádio que nós fazemos toda sexta-feira, você pode nos chamar, você pode ser um patrocinador dessa obra. Então não fique de fora, nos ajude a fazer a obra de Deus. Vidas e vidas têm sido alcançadas. Inclusive, tem uma moça que já me acompanha há algum tempo, ela pediu oração também por uma bebezinha que estava em coma. Como não? Ela estava entubada, mas ela não chegava a estar em coma. Ela estava entubada. Ela estava com problema respiratório, problema do estômago, mas o Senhor livrou aquela criança e ela já teve alta, já está em casa, e toda a família louvou o Senhor pelo livramento, pela graça de Deus, pela cura, né? Porque por isso que nós não vamos abrir mão de fazer as nossas transmissões, os meus podcasts. Se você quiser ouvir o podcast meu, você baixa o Spotify no seu celular, coloca lá Maná Diário com a apóstola Cíntia Matavelli. Todo dia tem uma palavra nova, tem um devocional ali para você ouvir. Um devocional é uma reflexão da palavra, tá bom? Então, Deus abençoe, é só isso, né, apóstolo? Deixa eu só orar pelos dízimos das ofertas. Amém. Né? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por cada dízimo, por cada oferta que nós recebemos, que nós estamos entregando a Ti, Senhor. Multiplica 30, 60, 100 por 1 na vida dos Teus filhos. Venha com a Tua graça abundante prosperar, em nome de Jesus, a vida de cada servo Teu. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai. Amém. Amém. Aplauda, Senhor. Se você quiser doar uma oferta, a chave Pix é 712@gmail.com. 712@gmail.com. Deus abençoe.
Apóstolo. Glória a Deus, amém. Deus abençoe a todos os presentes aqui conosco e a todos que estão nos assistindo por todas as redes sociais, na qual Deus permite esse culto para todo o Brasil e pelos 4 cantos do mundo. Amém. Hoje é o nosso último dia da campanha Resposta pelo Fogo, em nome de Jesus. Hoje nós vamos orar do apóstolo, nós vamos orar pelos pedidos. Amém. Vocês colocaram aqui ao longo do tempo da campanha. E amanhã, provavelmente amanhã ou depois, nós já vamos subir um monte para nós estarmos consagrando e deixar esses pedidos lá no monte. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Eu já declaro que todo o poder no céu e na terra é dado ao Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus Cristo. E o Espírito Santo me ministrou aqui, toda palavra, toda voz, todo grito, toda voz de Jezabel, que quer paralisar os profetas pelo medo, que quer paralisar com paura, está repreendido, amarrado em nome de Jesus Cristo. Toda voz espiritual de ameaça, toda voz maldita de Jezabel, de ameaça, que coloca medo no coração dos profetas, coloca paralisia, como fez com Elias, está denunciado e repreendido. Eu declaro que a sua boca é fechada, a sua voz é emudecida, em nome de Jesus Cristo. Não tem poder, em nome de Jesus, porque é o Senhor nosso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor, Criador do céu e da terra. Ele governa todas as coisas aqui, tudo está no controle dele, nas mãos dele, e nada foge ao seu controle, em nome de Jesus. E a igreja soberana na terra, e a igreja tem as chaves do céu e da terra. O Senhor entregou as chaves na mão dos apóstolos. O que ligares na terra é ligado nos céus. O que desligares na terra é desligado nos céus. Então, esse tempo paura, você não tem poder. Eu te repreendo e te mando para o abismo. Que vem através do grito, que vem através da voz de ameaça. Você está debaixo do meu pé, debaixo dos pés da igreja. Amém? Que quer fazer paralisar a obra, quer fazer o homem de Deus retroceder. Não vai retroceder. Ninguém vai retroceder, porque esse demônio já foi denunciado. E você está debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus Cristo. Como eu falei, hoje é o último dia. Nós encerramos essa campanha, depois nós vamos começar outra. Você que não veio, perdeu de deixar os seus pedidos aqui. Só que muitas pessoas já deixaram, já deram testemunhos. Teve muitos testemunhos. Amém? A gente não lê testemunho aqui, porque primeiro que não dá tempo. Nosso tempo é muito curto. Se a gente for ficar lendo testemunho aqui, nós vamos ficar aqui até meia-noite. Então não dá tempo. Então vai abrindo a tua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 22 e sintonize lá na rádio. O apóstolo já falou, é 87.5. Se caso você não conseguir sintonizar pela rádio, tem um aplicativo, tem o link do aplicativo. Onde eu pego o link do aplicativo? Lá no nosso Facebook, lá no nosso Instagram, tem um linkzinho lá. Você clica lá e vai estar no link. Esse link dá para ouvir pelo mundo todo. No mundo todo você pega o link da rádio, você ouve no teu celular, não precisa baixar o aplicativo, nada. Né? Você pode falar, meu celular está cheio, não tem como baixar, viu, apóstolo? Não precisa nem baixar. A pessoa só clica lá, ouvir no aplicativo, não precisa nem baixar a app. Você só clica lá em ouvir, você já ouve a rádio. Não tem problema nenhum, você fica lá, ouvindo as programações, ouvindo as músicas, ouvindo a nossa programação, que é toda sexta-feira, das 18 às 19, junto com nossos irmãos, em nome de Jesus, vamos estar ministrando a palavra de Deus para você, em nome de Jesus. Amém? Acharam aí? Gênesis, capítulo 22? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E ele disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui,
com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Diga, perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto, para o sacrifício? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E em seguida ambos juntos. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, indicado. E ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porque quanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres, e entre os arbustos tomou Abraão o cordeiro e o ofereceu no holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje, o nome do Senhor Yahvé proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por ti mesmo, diz o Senhor, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que me deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? E aqui, nesse último versículo 19, desse primeiro parte lá do texto, o que Abraão fez? Ele cumpriu a palavra que saiu da boca dele, quando ele estava lá no pé do monte, quando ele estava lá com seus servos, quando ele estava lá com Isaque, com os animais de carga. Ele falou assim: eu e o meu filho subiremos, eu e o rapaz. Porque Isaque não era um menino que o pessoal prega. Isaque, ele já era um rapaz, ele já era um moço, ele já era um homem, quase um homem feito praticamente. Ele já passou da fase, já tinha passado da fase da adolescência, ele estava quase na fase adulta. E aí ele falou assim: nós subiremos, adoraremos e nós desceremos. Ele não falou: eu vou subir lá e vou matar o meu menino. Não falou nada disso. Deus falou com Abraão, sabe aonde? No secreto. Deus falou assim: Abraão, toma o teu único filho, o único que você tem. Por que Deus falou para ele o único filho? Ele não tinha dois? Não tinha Ismael? Por que Deus falou para ele o único? Porque Isaque, que era o filho da promessa, Ismael não. Ismael era da descendência. Tanto é que quando Deus falou aqui, quando o anjo disse, olha só o detalhe aqui para Abraão: então do céu bradou pela segunda vez o anjo. Esse anjo com a maiúscula, sabe quem é? Jesus Cristo. Quando ele bradou lá de cima e falou assim: não estendas a mão sobre o menino. Foi o próprio Jesus, que a Bíblia fala que o anjo de A maiúsculo é a teofania de Cristo. Cristo veio, na forma de anjo, porque ele pode assumir qualquer forma.
Porque Ele é o Deus Criador do universo, Ele assume a forma de qualquer criatura. E sabe o que Ele falou? Ele falou para Abraão, pela segunda vez, Ele disse: jurei por mim mesmo. Sabe por que Deus falou? Sabe por que Yahvé falou: jurei por mim mesmo? Porque para você fazer um juramento, você tem que jurar por alguém superior a você, por uma autoridade maior, né? Tem gente que fala assim: ah, eu juro por Deus. Não é assim que as pessoas fazem. Por que Deus falou assim: eu juro por mim mesmo? Sabe por que Deus falou: eu juro por mim mesmo? Porque não tem ninguém maior que Ele. Não tem ninguém maior que Deus. Não tem maior que o Criador. Então o próprio Criador falou assim: eu jurei por mim mesmo que, né, que eu te abençoaria. E aí ele falou assim, olha o que ele falou para ele assim, ó: porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, deveras te abençoarei, certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Sabe qual que é a descendência das estrelas do céu? Sabe quem são? Os filhos da luz, os filhos espirituais que acessam o mundo espiritual. E quando ele sai daqui dizendo: e como a areia do mar, e como a areia da praia do mar, a tua descendência possuirá as cidades dos teus inimigos. Sabe qual que é a descendência da areia do mar? Que é a descendência terrena, que é a descendência onde é do chão, é de Ismael. Então, nós somos dos celestiais, nós somos dos céus, das estrelas dos céus. Enquanto a descendência de Ismael é da areia do mar. Por isso que Deus citou aqui, que foram duas descendências. Uma que veio pela escravidão, porque ela é terrena. Você pode ver que os descendentes da areia do mar, eles tomam as cidades dos seus inimigos. E sabe o que eles fazem? Guerras. Você viu aqui? É só a descendência da areia do mar que proclama guerras. A gente vê as guerras aí que nós estamos vendo aí, as atuais guerras. Um guerreia com o outro, um briga com o outro por causa de território, por causa de religião, por causa de petróleo, por causa de dinheiro, enfim. É a descendência da areia. Agora, a descendência do céu, Deus não falou que ia brigar, que ia ter guerra, porque a nossa cidade não é aqui nessa terra, ela é no céu. A nossa cidade é celestial. A nossa pátria celestial. A gente não precisa ficar guerreando por pedaço de terra. Aí não precisa ficar guerreando, né, para colocar a bandeira do meu país, Y, X ou B, em destaque. Depois você tranca lá, por favor. Lá embaixo, que já está na hora. Tranca lá. Então, não precisa mais colocar em destaque. Porque o Senhor nosso Deus, Ele já definiu qual que seria a nossa herança celestial. Portanto, quando a Bíblia fala que o Senhor entregou a Abraão, entregou para ele essa promessa, essa bênção, por causa da obediência dele, quem dirá nós? Somos também descendentes. Aliás, somos descendentes dele. E a Bíblia fala que nós somos descendentes de Abraão pela fé. Porque ele é o pai da fé. Por que ele é o pai da fé? Porque ele não negou o seu filho. E ele obedeceu ao Senhor. Ele obedeceu às ordens de Deus. Ele foi fiel. Ele foi fiel até o fim. Em nome de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor, ela diz lá no livro de Tiago, lá no capítulo 2, a partir do verso 21, diz assim, ó: não foi por obras que Abraão, o nosso pai da fé, foi justificado, mas quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque, vês como a fé operava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, ao qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras Abel e Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo
sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Por que a palavra diz isso? Porque a fé ela é acompanhada de obras. Ou seja, quem crê, ele trabalha, ele se move na direção daquilo que ele crê. A pessoa não tem aquela fé etérea, aquela fé falsa, aquela fé, né, que fica vagando, de mente vazia, fica vagando. Eu creio, não faz nada. Quando a pessoa ela crê em uma palavra de Deus, o que ela faz? Ela se move em direção daquela palavra, ela se movimenta em direção daquela palavra, ela tem atitudes de fé. O que é atitude de fé? Atitudes proféticas. Ela se move de acordo com aquela palavra. Se Deus manda você fazer tal coisa, tipo, entrega um holocausto, uma oferta, um dízimo, e você obedece e você faz, você está se movendo em fé, você está se movendo, você está tendo uma ação, você está tendo uma atitude mediante a palavra de fé que você ouviu, você está operacionalizando a fé. Então a fé, ela tem que ser operacionalizada. A fé não pode ser aquela assim, eu acredito, e fica parado olhando o treinamento de passar. Não é isso. A fé ela é consumada quando você tem a atitude de acordo com a orientação daquela palavra. Se Deus manda você jejuar e você fala, tudo bem, não jejua, não se cumpre, não acontece nada. Se Deus manda você, vai para o monte, vai ungir, vai orar, vai fazer alguma coisa, e você não faz, você pode falar, mas eu tive fé e não aconteceu. Mas você não operacionalizou. Você tem que operacionalizar a tua fé. A fé ela tem que ser operante. Ela tem que ser uma fé operante, uma fé que se move em poder, né? O poder da fé ela é justamente operada pelo poder de Deus. Foi o que Abraão fez. Quando Deus falou para Abraão, você vai entregar o teu único filho, ele não ficou questionando, Senhor, eu levei quase 100 anos para ter um filho. Aí o Senhor, não, fica aí, não mexe aí. Aí o Senhor falou para Abraão, é ao vivo assim mesmo. Acontece. Apertou o botão errado aqui. Agora, podia ter raciocínio a coisa aqui. Mas amém, tá valendo. Tá bom, né? Tá. Oi, Jesus. Tá, vamos voltar aqui. É, assim mesmo. Se diverte aqui, né? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Então, a fé, ela é acompanhada por ação. Se você não se move de acordo com o que você ouviu, com o que você foi orientado por Deus, não é fé. Não é que nem a pessoa assim, eu vou fazer a fezinha lá na casa de aposta. Isso não é fé, não tem nada a ver com fé. Fé é se Deus falar assim para você, assim, você vai, sei lá, vai subir no monte 10 dias em oração, e você fizer 10 dias de oração e subir um monte, você está operacionalizando, eu estou dando um exemplo, você está operacionalizando a tua fé, você está pondo em prática a fé, porque a fé, ela é prática. A fé não é uma coisa etérea, não é uma coisa assim, vaga. Então, quando nós vemos aqui que a fé ela é consumada por atitudes, por obras. E quando eu falei que Abraão, ele pegou lá o seu filho, quando Deus falou para ele não falou nem para a mulher dele. Sabe como que é a mãe, né? A parte que mais dói na mãe é filho. E se ele falasse para a mulher dele que ia levar o menino para ser sacrificado, ela ia rachar a cabeça dele no meio. Você comeu filho, mas nem a pau. Você está ficando louco. Ela dá uma bota nele, ela ia quebrar a cabeça dele. Tanto é que ele não falou nada. Ele foi na calma da noite, na madrugada. Ele catou o menino, vamos sacrificar o Senhor. Deus mandou. E o rapaz, o menino ou o rapaz, né? O rapaz foi. Tanto é que quando chegou lá no monte, lá no local determinado, o que foi que aconteceu? Ele não discutiu, ele não questionou. Que quando ele chegou lá diante do local onde Deus estabeleceu para eles, ele falou assim, Pai, aqui está a lenha, aqui está o holocausto, aqui estão as pedras, aqui estão a madeira, mas onde é que está o holocausto? Onde é que está o animal para o sacrifício? Aí
Abraão olhou para a cara dele e falou assim: Deus proverá para o seu cordeiro. E aí a Bíblia fala que ele montou um altar. Ele construiu um altar de adoração ao Senhor. Aí ele colocou a lenha, ele colocou tudo ali. E ele amarrou o rapaz e o colocou sobre a lenha. Você vê que o rapaz não deu um pio. Ele não falou assim: ai, para que você está fazendo? Não sei o quê. Ele não discutiu. Ele ficou quieto, ele não deu uma palavra. E tipificando como Jesus Cristo, que a Bíblia fala, que ele foi de uma ovelha muda ao matador, não foi? Essa palavra? Isaac, ele tipificou o próprio Cristo ali, indo para o matador. E aí, uma vez amarrado ali, Abraão, consumando a sua fé. A hora que ele levantou o cutelo, que eu não peguei o cutelo aqui para ver, né? A hora que ele pegou o cutelo para sacrificar o filho dele. Eu falo para você pegar lá embaixo, mas está difícil. Não, deixa para lá. Para quem não sabe, cutelo, você vai no açougue, você vai ver o que é o cutelo. Mostra o que é o cutelo, vai ver. É uma faca, parece um machado. É uma lâmina bem pesada, bem grossa e extremamente afiada. A hora que ele levantou o cutelo para sacrificar o seu filho, a Bíblia diz que bradou do céu, rompeu dos céus uma voz. O anjo do Senhor, o próprio Cristo, né? De A maiúsculo, diz até a palavra. Abraão, não estenda as mãos sobre o menino que você já provou a tua fé. Sabe por que Abraão fez isso? Ele cria tanto. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 17, diz assim, ó: pela fé, Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito filho, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, juntamente Isaque abençoou Jacó e Esaú, né, acerca de coisas que ainda estavam por vir. Então, Abraão, sabe o que Abraão fez? Abraão tipificou aqui, sabe o quê? Ele representou ali o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Tipo, ele era sacrificado, e a Bíblia fala que ele subiu ao monte ao terceiro dia, não foi? Então, e ao terceiro dia, ele seria ressurreto, como o nosso Salvador foi ressurreto ao terceiro dia, e a tumba está vazia até hoje. Todos os líderes religiosos, você pode citar as principais religiões do mundo, do Oriente, do Norte, do Sul, de qualquer lugar, você vai ver, e o fulano daquela religião está morto. Onde a sepultura dele é tal lugar. Todo mundo sabe onde é a sepultura do líder religioso. E cadê de Jesus? Não tem. Ele ressuscitou e venceu a morte. Ele ressuscitou e venceu a morte. E aí o que aconteceu? Abraão, ele recobrou a sua esperança nisso. Ele falou assim: eu vou levar meu filho para sacrifício, porque o Deus que me chamou é tão poderoso que ele vai ressuscitar os mortos assim que eu entregá-lo como holocausto. E quando Yeshua chegou ali e falou para ele assim: não estenda a mão sobre o menino, porque você já provou a tua fé. Ele olhou e o Senhor já preparou um holocausto no local de Isaac, porque Deus não queria o sangue de Isaac, né? Porque o sangue de Isaac não ia remir pecado nenhum, porque o único sangue humano que o Senhor Yahvé aceitou foi de Cristo, porque seria o sangue da remissão de toda a humanidade, o sangue de Cristo que foi aceito como cordeiro, como único cordeiro e sacrifício ao Senhor único, por definitivo, para que não houvesse mais sacrifício de bodes nem de ovelhas, que não podem remir pecados, mas o sangue de Cristo, ele redime todo o pecado, ele redime toda a maldição, ele quebra toda a maldição hereditária. Toda a maldição hereditária na tua vida, na tua família, está quebrada hoje pelo sangue de Cristo. Toma posse. Hoje aqui eu sinto a graça de Deus. Glória a Deus. Eu sinto um poder, uma graça de Deus, porque foi quebrado hoje poderes das trevas. Hoje foi quebrado
né? Potestades caíram por terra hoje. Sim. Portais do inimigo foram trancados hoje. Em nome de Jesus. O Senhor deu ordem aos teus querubins, aos teus arcanjos de guerra, para que trancasse todos os portais do inferno. Em nome Porque de Jesus. aqui nós só damos autoridade para os portais, para os anjos do Senhor subirem e descerem, meu Deus, para que os glória a querubins estejam adorando ao Aleluia, Senhor. Pai. Que esse território que é consagrado ao Senhor. Amém? Aleluia. Esse território, este bairro, esta cidade, esta nação é consagrado. Glória a E se nós Deus. declaramos com a palavra apostólica Aleluia, e profética diante do altar do Senhor, Sim, ó Deus. em nome de Jesus. E Deus recompensou, como nós lemos aqui na palavra, o mesmo anjo que falou para ele: não estenda a mão sobre o menino. Ele disse também para Abraão: assim como você foi obediente, você creu, você não questionou, você não duvidou, você foi obediente até o fim, eu vou cumprir minha promessa sobre a tua vida, e você será pai de duas nações: a nação das estrelas do céu, que somos nós, os filhos espirituais, todos os que adoram o Senhor, que entram nas dimensões celestiais, que entram no reino dos céus, que batalham as guerras do mundo espiritual, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades e dominadores. Verdade. E outra nação, que é a nação da areia do mar, que é a descendência de Ismael. Então o Senhor cumpriu a palavra. Por que tinha que ser os dois? Porque ele falou, porque os dois tinham o DNA do patriarca. Os dois tinham o DNA do patriarca. Que foi, infelizmente, ele teve que dividir o seu DNA. Ele dividiu o seu DNA na sua pressa, na sua euforia de querer, vou dar uma ajudinha para Deus, né? E fez a besteira de se deitar com a escrava, com Agar. E teve Ismael. Então, aconteceu isso. Como o DNA dele estava em duas descendências divididas, Deus tinha que honrar a palavra dele. Deus tinha que honrar a palavra porque a semente foi dividida. Uma era do céu, a outra da terra. E hoje a gente vê as nações aí, né, se dilacerando aí da areia do mar e brigando. Nós que somos a herança do céu, nós temos que guerrear no mundo espiritual, nas dimensões celestiais, com jejum, coração, com a palavra, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é espada para a guerra. A palavra de Deus, ela é a fé, que nós falamos aqui, a fé que é operacionalizada. Ela é um escudo protetor, escudo da fé. E nós nos cingimos com toda a armadura de Deus, nos cingimos com a armadura espiritual, nos cingimos com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, e calçamos os pés com a preparação do Evangelho. Nós nos revestimos hoje. E hoje o Senhor nos reveste com uma armadura nova, uma armadura cintilante, uma armadura brilhante. O Senhor mostra para mim uma armadura celestial, uma armadura azul metálica. Ele não se reveste. Isso é visão espiritual, né? O anjo traz uma armadura azul metálica, né? Que é armadura de guerra, armadura de combate. E nós estamos revestidos dessa armadura que dardo nenhum, seta nenhuma pode atravessar, porque o Senhor nos reveste com toda a sua armadura, com o capacete da salvação. E nós estamos equipados com essa armadura. E a Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus, o inimigo não toca. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, se eu deixo essa palavra com você, eu chamo a tua atenção para que você entregue a tua vida para Cristo. Você que ainda não entregou a tua vida para Jesus Cristo, você que me assiste em todos os lugares, você que está aqui presente, que você entregue a tua vida para Jesus. Se você não teve ainda uma experiência com Deus, e você que está desviado dos caminhos do Senhor, eu falo para você, retorne. Né? Por mais que você tenha se decepcionado, por mais que você tenha tido decepções na tua vida com pessoas, com sistemas, com entidades, com pessoas, com departamentos, sei lá. O que foi, não interessa o que desanimou você, mas você retorne aos caminhos do Senhor e volte a servir o Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, porque os dias são maus, a vinda de Cristo está próxima. E a gente vê aí os sinais de Cristo estão gritantes na natureza. Nós estamos vendo aí os vendavais que o Brasil nunca teve, terremoto que nunca teve, né? Os sinais estão gritantes, os sinais na economia, na política, na
nas guerras, o próprio mundo, ele está borbulhando de sinais. Nos céus, a gente vê sinais nos céus aí, adoidado, os 4 demônios lá de Apocalipse, lá os 4, que já estão aí vindo em formato de extraterrestre, né? O governo americano está soltando aí as informações, aí fala que é sigilosa, que não sei o quê, para as religiões se prepararem, inclusive, está repreendido esse nome de Jesus. Extraterrestre é demônio, está debaixo do nosso pé. Pronto, acabou, está amarrado, repreendido. É demônio, está repreendido. Tem a cara de reptiliano, de inseto, raio que for, está repreendido, é demônio e acabou. Pronto, morreu. Então, volte para os caminhos do Senhor. Amém? Esse assunto para outra pauta. Em nome de Jesus, e vamos orar. E apóstolo. Oremos. Vem orar comigo aqui. Em nome de Jesus. Para que esse povo se renda ao Senhor. E para que as pessoas que um dia se afastaram da presença do Senhor, elas possam voltar e ter uma vida de fé novamente, como Abraão teve. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, sim, meu Deus, nós apresentamos cada um aqui presente, cada um que nos assiste pelos 4 cantos desse mundo. Aleluia, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha fortificar a fé no coração deles. Que o Senhor venha restabelecer a fé no coração deles. Aquela fé que foi perdida, aquela fé que foi consumida pelo desânimo, pelo abatimento, pela tristeza, pelas dores, pelas fadigas do dia a dia, que foi consumida, né, pela descrença, pela falta de ações. O Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, abençoar cada vida aqui esta noite, cada um que nos assiste nos 4 cantos desse mundo. Que o Senhor venha converter o coração de cada um esta noite. Que o teu espírito de fé venha invadir o coração de cada um deles. E que eles possam ser obedientes, como foi Abraão, em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Nós oramos também, Pai, por esses pedidos que aqui estão, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, pedimos a Ti, Senhor, a Tua graça libertadora, Senhor, sobre esses pedidos. Profetizamos, Senhor, que cada pedido que for da Tua vontade vai acontecer aqui, Senhor, na vida dos Teus filhos que colocaram, Senhor, os pedidos. Em nome de Jesus, nós cremos na Tua graça, na Tua unção, Pai, em nome de Jesus. E vai acontecer milagres, coisas inauditas, sinais, prodígios, poderes miraculosos. Nós profetizamos sinais, prodígios, poderes miraculosos. Em nome de Jesus, toda ação de demônio que se levanta contra esses pedidos, nós repreendemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você, sobre a sua família. Vá debaixo dessa unção, receba essa palavra e receba a graça do Senhor sobre a tua vida. Deus te abençoe. Amém.